Oi, gente, tudo bem? Eu sou Edlamar França, sou psicóloga e eu tive a honra, de ser convidada para fazer comentários sobre o espetáculo Autoterapia, que já foi estreado. A gente faria um bate-papo, mas por problemas técnicos esse momento não pôde acontecer. Então esse vídeo está sendo gravado com os meus comentários para ficar disponível às pessoas interessadas no espetáculo e também no tema da saúde mental da população negra e de autoterapia. Então eu gostaria de agradecer, mais uma vez ao convite feito e mais essa oportunidade de falar sobre o assunto a partir de um espetáculo do Teatro Negro Baiano. Então considero que esse tema continua sendo urgente para nós, dadas as condições em que muitas vezes somos submetidas como pessoas negras por uma sociedade estruturada pelo racismo, machismo e pela classe. E a arte também, nesse sentido, contribui com as produções aí dessa área da saúde mental, fazendo o tema chegar ao público e sensibilizar também, para o assunto. Aproveito um momento para parabenizar também a atuação das atrizes Naira da Hora e Ela Nascimento e toda a produção por produzir uma dramaturgia em que se tece sobre a experiência de pessoas negras e suas problemáticas, na sociedade racista, que também forma parte de nossa subjetividade, de nossa identidade, portanto, de nossos sofrimentos psíquicos também. Então, sem mais delongas, agora indo direto ao assunto, eu queria dizer que o espetáculo me chamou bastante atenção, Primeiro pelo título, Autoterapia, e depois por conta das problemáticas levantadas, como os efeitos do isolamento na pandemia e como isso afetou sobremaneira a população negra. E a peça ela cumpre uma função social importantíssima no sentido de apresentar os riscos de uma suposta autoterapia, como, por exemplo, autodiagnósticos, pensamentos que reforçam uma crença negativa sobre si e seu grupo e que podem piorar aí um quadro depressivo, de ansiedade, de fobia e de outros transtornos psíquicos também. Então, considero que um primeiro ponto a ser destacado é que é muito comum confundirem terapia com atividades que podem ser terapêuticas, Ou seja, aquelas atividades que promovem uma sensação de bem-estar, De autocuidado, de autoconhecimento. Essas atividades, elas são maravilhosas e podem ser coadjuvantes no tratamento psicoterápico, mas elas não são psicoterapia. Psicoterapia é uma outra coisa. E a gente tem aí profissionais que são formados e capacitados, que dedicam anos de estudo ao vasto campo da saúde mental, como os psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, que estão mais habilitados para avaliar, diagnosticar e prescrever tratamentos que respondam às demandas advindas de sofrimentos e transtornos psíquicos. E na psicologia, a gente tem várias abordagens com seus diferentes métodos de tratamento e a autoterapia, que tem sido bastante propagada pela internet, é parte de um processo psicoterápico no momento da alta do paciente da terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia. Então, a autoterapia, ela não deve ser confundida como um processo que se dá sem um devido acompanhamento psicológico. Agora, entrando mais na cena, o que eu vejo é que a dramaturgia, o texto, ele mostra nitidamente que se trata de uma escrita, e dramaturgia de si, das próprias experiências vividas de quem narra, e de como quem narra experimenta o próprio pensamento na relação com as questões apreendidas e colocadas pela sociedade, pelos grupos de pertencimento, pelas relações que afetam o corpo e um olhar sobre si mesmo. Então, o que eu vejo aí é uma dramaturgia da própria escrevivência de mulheres negras, Isso é fantástico. E isso me remeteu também, a um espetáculo maravilhoso, que eu super recomendo, que é o Vaga Carne, da atriz, diretora e dramaturga mineira que já foi premiada, pelos seus trabalhos que a Grace passou.
em que esse espetáculo, a voz, né, e as palavras são os personagens da história, né? E o corpo é apenas o palco, o cenário por onde elas se manifestam, né? Criam sentidos, sentimentos, né? Então as palavras e a voz, elas se movimentam no corpo e vão se entranhando na carne e vão definindo, né? Vão tecendo aí uma ideia de si. E eu coloco isso porque compreendo que somos um corpo e não temos um corpo, né? E para que a gente exista, a gente precisa que alguém nos faça viver, né? Que um outro corpo nos alimente, que um outro corpo cuide e invista uma energia libidinal em nós, né? Que nos inscreva numa relação e dê sentido a ela. E isto acontece porque há algo que nos constitui como sujeito, que é a linguagem. E quando nós nos tornamos sujeitos, né, a nossa subjetividade ela é singular e coletiva, porque todos aqueles que fazem parte da nossa história, da nossa existência, né, como nossos pais, mães, irmãos, né, parentes, antepassados, né, outras relações fora do núcleo familiar, as histórias de pessoas que já não existem mais, que fazem parte da nossa árvore genealógica, essas pessoas, né, pelo discurso, nos constituem enquanto sujeitos, enquanto tal. E o espetáculo mostra como, enquanto corpo, nós reagimos às palavras e às vozes que nos habitam, e aquelas que se entranham cotidianamente na gente pela TV, pelas mídias, pelas redes sociais e por tantas outras vias, né? Portanto, o corpo acaba sendo também um campo de batalhas diante de tantas informações, de tantas referências, né? De tantas ideias, né, de como a gente pode ser e existir no mundo e que estão em tensão, em conflito internamente, né, em nós, né? Então, uma cena também que me chama bastante atenção é quando a personagem para na porta procurando as chaves dentro da bolsa, né? O que é parar na porta de casa e não encontrar as chaves para abrir a porta? Né? Aí tem uma metáfora bem interessante que talvez seja a tentativa de uma defesa, né? Um barrar, um impossibilitar-se entrar em contato com a própria intimidade, né? Porque reconhece aí os infernos também que lhe habitam, né? Então, sentar no sofá e ser invadida por uma sequência de notícias ruins sobre racismo, feminicídio, fome e ter que pensar como essas coisas, né, se entrelaçam na nossa história, são como porradas que deixam, né, esse corpo cansado, ansioso, em trabalho constante, né? E é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que está em uma atividade constante, também está exausto, está cansado, com dificuldade de reagir a uma realidade que nos parece por demais hostil. E o isolamento nos colocou muito intensamente com o trabalho de pensar sobre nós, né? Quem temos sido, o que tem nos acontecido e com os nossos fantasmas também, né? Aquela voz que me parece mais o superego da personagem, né? Aquela voz lembrava a personagem a todo momento o que é ser uma mulher negra e potencializava ainda mais o sofrimento experimentado na pandemia com memórias que tiranizavam, né? Memórias que tiranizam a gente, no sentido de produzir mais sofrimento, de intensificar a dor, né? Como se não houvesse a possibilidade de viver uma outra realidade como mulher negra. E tudo parecia remeter às experiências com o racismo, né? O distanciamento social com o distanciamento racial, o isolamento como experiência de cárcere de pessoas negras, né? O contato com outras pessoas como algo perigoso, ameaçador, e as memórias infantis de violência racial e isolamento na escola, no condomínio, na faculdade, né? Quanto a isso, por exemplo, a Neuza Santos Souza, em Tornar-se Negro, vai dizer, né, abre aspas, diante da experiência inverossímil, frente à constatação dramática da impossibilidade de realizar o ideal, o negro vislumbra duas alternativas genéricas: sucumbir às punições do superego ou lutar
mais ainda buscando encontrar novas saídas. É isso, né? É o corpo em tensão, né? Aquele corpo que se move vagamente pela casa, né? Que se prosta no vaso sanitário, no sofá, as mãos que seguram a cabeça, mostram que aquele corpo está tenso e é o tempo inteiro tensionado, né? E a Grada Quilomba, em Memórias de Plantação, ela coloca o seguinte, né? Aparentemente, a dor infligida ao corpo é a expressão da ferida causada pela violência da palavra. A necessidade de transferir a experiência psicológica do racismo para o corpo expressa a ideia de trauma no sentido de uma experiência indizível, um evento desumanizante para o qual não se tem palavras adequadas ou símbolos que correspondam. Essa experiência pode ser vista como uma forma de proteção do eu ao empurrar a dor para fora. Uma espécie de somatização, né? Essa tensão. Mas vale lembrar também, né, que se busca mudar em análise as fixações dos sintomas, né, as fixações em um certo jeito de ser e existir no mundo que se repete, né? Então a gente busca quebrar as correntes, né, desses cárceres mentais, né, da impossibilidade de experimentar o desejo, qualquer que seja, né, da impossibilidade também de imaginação, experiência do imaginado, porque não somos e nunca seremos o sujeito universal, único, idêntico a nós mesmos, com uma identidade cristalizada, como supõe a mentalidade ocidental, branca, europeia e cristã. E o Muniz Sodré, em Pensar Nagô, nos auxilia a entender esse processo quando afirma que a subjetividade em Nagô é constituída pela experiência simbólica do mundo, né? Pelo primado rítmico do existir, né? Pelo poder afetivo das palavras e ações, pela potência de realização das coisas, né? Pelas relações interpessoais concretas, pela educação para a boa vida e para a boa morte, pelo paradigma comunitário, pela alegria frente ao real e pelo reconhecimento do aqui e agora da existência, né? E aí ele fecha dizendo que, em princípio, se trata, né, de uma diferença radical frente à unificação coercitiva implícita na noção de um sujeito consciente de si e idêntico a si mesmo, né? O moderno sujeito da consciência cristã que deixa perder-se na hegemonia da representação a potência da intuição e da comunicação com a diversidade fenomênica. Então, a psicoterapia, dentro de uma perspectiva antirracista, ela opera no sentido de desnaturalizar os modos de subjetivação que são homogeneizantes e subalternizantes do colonizador internalizado em nós e que produz adoecimentos de toda a ordem, tanto para pessoas negras quanto para pessoas não negras. A psicoterapia, dentro dessa perspectiva, ela também cria uma ambiência de cuidado que afirme processos de diferenciação, que recuperem este outro em sua multiplicidade e polifonia que foram reprimidos pela racialização e classificação de mundos. Então é dentro desse espaço, né, terapêutico que também vai se problematizar práticas, discursos e instituições no sentido de criar modos de existir singulares e possíveis, particulares e comunais, né? Então, esses são os meus comentários sobre o espetáculo Autoterapia. Aqui eu encerro as minhas contribuições. Se você ainda não assistiu Autoterapia, vai lá no YouTube, assista, comente, compartilhe e, sobretudo, prestigie o Teatro Negro Baiano e artistas independentes. Aqui eu deixo o meu forte abraço e a gente se vê por aí, né? Tchau, gente!